Bel tá na praia lá. Boa tarde, desenfiada do voo. Vamos começar os trabalhadores, Zifia. Para a gente não ficar muito em atividades. O menino estava arrumando o meu canto lá, mas ele estava fazendo umas 10 coisas ao mesmo tempo. Lá e cá, mas fazer o quê? Aprendeu com a Sônia. Então, vocês têm alguma dúvida sobre o benzer? A Bel, a Barbarina, a Jurema, a Ana João, a Alvinéia, a Eva, a Nelci, a Terezinha, e deve estar faltando mais um pouco aí, né? Então, Quem que tá aí agora, filho? Antes de mais nada, Deus abençoe a todos. Benção, avô. Abençoe. Aqui tá um pouco quente, mas é assim mesmo. Vai Aqui também. a Célia vou chegar. A Célia também, né? Então, pensa, Cavô, o que vocês têm dúvida no campo do benzedor? Fale para avô aí. Pergunta se alguém já benzeu esse período. Vocês estão benzendo esse período ou não tá nada? A Daniela, que chegou agora. Também o pessoal, eu falei para o pessoal trazer os rosários, vou para cruzar, os objetos, de algum santo, alguma coisa. O menino acho que pegou e viu o seu negócio, Eva. O seu Cruzeiro Santo, cadê a Eva? A Eva tá lá em cima. Ficou bonito, filha. O menino mostrou para avô. Vamos, gente, vocês estão um pouco meio acanhados, parece que comeu a língua. É melhor você falar o nome e perguntar, vó. Então, vou começar pela Bel primeiro. A Bel tem que saber, né? Não é possível. Vai, Nossa, então, tá Bel. na praia. Tá nada, é só uma foto que ela colocou lá. É, não, sei, vó. Então, diga, Bel, para os seus irmãos aqui. Já tá benzendo ou não? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. O microfone. Isso. Eu não... Aconteceu muita coisa, eu não consegui assistir às aulas. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Não tem problema, filha. Assistir a aula, estudar, não tem problema. O benzimento. Parece que caiu a caixinha do menino. Já voltou, vô. Mas esse negócio de aviãozinho que o menino fala aqui? Ah, não sei, vô. Ele fica aí direto. Esse daí não pode, A filha. Bel vai continuar falando. Fala, Bel. Olha lá, saiu de novo. Não, eu estou ouvindo. Aqui está ok. Tá ok. Então, diga, filha. Então, Tá enfrentando. foi muita coisa. No meu nível pessoal também aconteceu muita coisa. Eu precisei dar uma desacelerada, entendeu? E aí eu não dei conta de fazer tudo, porque eu precisei cuidar do meu corpo, de mim. Então, eu só adiei, tá? Eu adiei. Não tem problema. Você quer dividir com seus irmãos? O que aconteceu, Bel? Você quer dividir com seus irmãos o que deve ter acontecido? Ou não precisa? A Sônia vai me atender amanhã. Ótimo. Então não tem problema, filho. Eu vou não estar apertando o seu. Eu só quero só Vou ajudar. uma força maior.
É isso aí. Vô, é assim, ó, eu tenho 68, né? E aí, tipo assim, tem hora, quando o corpo fala, quando o corpo grita, a gente não você tem que parar e cuidar do corpo. E aí eu fui numa consulta, e aí eu vi o estado que eu tô, né? Eu falei, não, agora chega, para tudo, não vou me cobrar produtividade mais, vou olhar para mim, vou desacelerar. E eu tô nesse processo, então, assim, muita coisa que eu estava me cobrando de dar conta, Ó, eu parei de cobrar, então mas vamos eu fazer não estou assim. parada. Continue pedindo bênção para o seu pai, para sua mãe, se lembra. Ela, Deus te guarda. Embora não esteja fazendo o campo do vencedor, mal está fazendo o campo da sua espiritualidade. Sim. É isso. Obrigada, vó. Então vamos passar, Deus abençoe, para a Barbarina. E a Barbarina? Está com dúvida? Não, tá tudo certo, sim. Eu já fiz algum benzimento na minha casa mesmo, para a família. E graças a Deus estou com muita fé e vai dar tudo certo. Tem alguns problemas, né? Como quem não tem, né? Mas tá tudo certo. Só falta também eu comprar o que precisa, porque por enquanto eu só consegui o terço. E o resto das coisas, como já era mais no final de dezembro, né? Aí eu não consegui comprar, e na loja eu não consegui achar. Aí agora eu vou tentar ver se eu acho pela internet. Não se preocupe, coisa. filha. O Cruzeiro Santas Almas, com aquela cruz grande, você pode fazer ou mandar fazer no carpinteiro. Não tem problema nenhum. O rosário, o grande ou o terço, esse você acha em qualquer lugar, hoje, amanhã, depois, não tem problema. Eu penso que o vencimento está no canto com 3 palavras. Sim. Pela intercessão do Pai Grande, curando os chakras e tirando o mau agouro no rosário. Então, eu faço 3 benzimentos ao mesmo tempo. Vocês podem fazer só um, não tem problema. Parabéns, Barbarina. Mas tá certo, filha. Você tem que fazer conforme qualquer dúvida, tem o grupo, vocês vão reclamando lá. Vamos passar para a Jurema. Sim, tá bom. Obrigada por tudo, tá bom? E a Jurema? Tá ouvindo, filha? Tô te ouvindo. Tá um pouco baixo, mas pode ir falando. Fale mais alto, se for o caso. As coisas, que muita visita em casa, os filhos, todos, netos, então eu só estou com as orações ainda. Mas foi tudo pronto. Bom, então vou falar o que eu falei para a Bel, Jurema. Tá cortando um pouco a sua fala, que o menino falou. Pede bênção ao seu pai, com a sua mãe, reza a oração de anjo de guarda e vamos seguindo. O benzedor tem que ser um chamado e não uma cobrança, como vocês fazem na religião. O meu pequeno trabuca comigo porque ele precisa. Senão vocês não estavam aqui. E eu nunca estaria aí, não que eu não estivesse. Eu sempre estive, só que vocês não escutam, não vê. E como é que vai pensar? Por isso que eu uso a incorporação. Mas tá tudo bem. Deus abençoe e vamos seguindo caminhada. Qualquer dúvida, tem o grupo, vocês reclamará. Vamos passar para a moça que está pensando bastante. A Alvineia. Tá ouvindo, filha? Sim, vou. Pensa, Deus vou. abençoe. Boa noite a todos. Então, eu também ainda não benzi, ainda não comprei tudo que eu precisava comprar. Aqui a gente tem uma certa dificuldade de encontrar, mas, assim, é só, como a moça falou ali, eu só adiei, né? Mas eu vou, ainda não benzi, ouvi o curso, as aulas, pretendo ouvir, pretendo sim praticar, mas ainda não. Está muito tumultuada, um novo trabalho, está um pouco assim complicada a minha vida, mas logo, logo acredito que eu já vim das aulas de novo e praticando. A mesma coisa eu digo para São C. Pensa do pai com a mãe, vela do anjo de guarda, para a espiritualidade manter.
Benzimento não precisa tanto do rosário, da guia ou da cruz alta. É mais o íntimo. Se você está bem, tudo corre bem. Se você não está, então você vai gastar energia à toa. Então, vamos resguardar essa energia para o futuro. Então. Mas lembra, contando com vocês para os novos planos espirituais. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que sair da toca, né? Sair da toca. Então, vai em paz, filha. Fique tranquila. Dá tudo certo. Qualquer dúvida, você reclama no grupo. Bom, a pequena Eva, o vô não precisa nem falar nada, né? Benção. Tá ouvindo, filha? Deus abençoe. Eu, essa semana, ultimamente, não tenho benzido ninguém, né? Apesar que eu benzo só meu pequeno e a minha pequena. As orações todo dia. Incluí o cabeçudo nas orações, que eu não tinha incluído também antes, né? Ele é um bom moço, filha, o pai do seu pequenininho. Mais cedo ou mais tarde, ele toma prumo. A sua nega sempre vai cuidar do seu avô. Sim. Pega com ela, oração do anjo de guarda, bênção do pai com a mãe e principalmente do pai grande. E tudo corre bem. Qualquer dúvida, tem a caixinha para vocês reclamar. Tá certo, filha? Deus abençoe. Tá certo. Vamos passar para a moça que está com dúvida, a Neuci. Fala aí, Zífia. Dúvidas são aquelas, né? Medo, aí a insegurança, mas também não fiz o curso todo ainda, também não tenho ainda o rosário, e não comecei também, eu benzi a Alvineia. Olha que bom. Mas veja que eu falei para você, Neuci, eu ensinei você a constelar, ensinei você a benzer os gatos, a casa, é tão simples, filha. Mas eu benzer a Alvineia. Na constelação, como a menina do menino faz, você pode fazer o quê? Você arruma um pensador, fala para a pessoa se é o que ela quer, deixa ela imaginar o que está acontecendo, põe o animalzinho e o animalzinho vai reagindo. No campo do benzimento, é quase a mesma coisa. A diferença é que você vai intervir. E na constelação você não intervém, você deixa que vai se incluindo, se acertando, se resolvendo. Eu fui claro para você quando eu te expliquei sobre o benzer a casa, os animais, tanto na constelação como no benzedor. A diferença é que no benzedor você vai direto. Na constelação você tem que ser indireto. Você deixa a pessoa pensar e vai instruindo ela. Fale isso, fale aquilo, exclua, inclua, exclua, inclua. Mas ela benzeu a Alvineia, já começou, né, vô? Mas a Alvineia ajuda, mas ela tem que fazer também por outras fontes. E o vô tá pegando no pé dos 6, hein? Fia, então vou falar a mesma coisa que nem Pavel. pensei. Oração do Criador, pensa do pai com a mãe, continue com o fortalecimento hoje da guarda, para vocês não deixar o vô sem resposta, né? Não, eu pretendo sim, Tranquila. com certeza. Tem a caixinha, vocês reclamam lá. Deus abençoe e vamos passar para outra moça lá. Essa o vô vai cobrar mesmo. A Terezinha. Benção, vô. Você não tem desculpa, né, filha? Por que cobrar de mim, vô? Você já tem tudo montado, já é filha de casa. Vai arriar agora, filha? Não posso, né? Nem pode, nem deixo, e se não, eu mando deixo bater na tua porta para ele te chacoalhar. Tá certo, agradeço. Ó, arrepiando, ui. Porque desculpa não dá, né, filha? O seu caboclo tá do seu lado aí e você parece que não tá pensando. Querendo trabalhar. Então me diga, Terezinha. Benzeu bem o bebê, não benzeu? Benzi. Acho que benzi bem, né, Bebê vô? sarou. Ótimo. Eu ajudo, mas eu deixo você seguir o seu caminhada. Tá. E o bebê sarou, né? O bebê Tá sarou. bem?
Mas lembra, não é porque está bem que você não tem que estar vigiando. Sim. Cada uma semana ou duas, vai benzendo. Ou pela mão, ou pelo rosário, ou por a foto, ou pelo próprio nome. Sim, tá mais pelo nome, vô, porque eles já foram embora. Não tem problema. Só do seu pensamento está no nome da criança inteiro. Você não precisa dar nascimento, você precisa só do nome e da imagem do neném. Sim, sim. Tendo isso, o seu pensamento caminha. Vocês acham que cada país, cada estado tem uma distância? Na sua mente não existe distância. Não, vô, na mente não. Senão, eu não faria o que eu faço com cada um de vocês. Sim. Eu sei pouco, mas que nem a Neuci está no Paraná, acho que a Alvinéia, a Jurema no Sul, a Bel, acho que em Campinas, pelo menos fala, você também no Paraná, né? Paraná. A Célia está em Portugal, a Ana João também, mais ou menos em Portugal. A outra moça, que é a Daniela, acho que está na Suíça, se eu vou me lembrar bem. A Eliane, eu acho que deve estar mais ou menos perto do Serra Gaúcha, não sei, isso. E daí vai. A Eliane. Não, Eliane mora em São Paulo, né, Eliane? Ou em São Paulo, não sei. O vô pode errar, mas é por pouco. São Paulo, Eliane, São Paulo. Ótimo. Benção, vô. Deus abençoe. Então, vamos seguir. Então, Terezinha, continue e eu vou estar olhando se você. Eu agradeço. Pode Qualquer deixar. dúvida, você reclama na caixinha e a gente vai seguindo caminhada. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Vamos para a moça Célia. Essa não precisa ter muita dúvida, mas sempre está cá balançando. Boa noite a todos, benção, vô. Deus abençoe. Eu sinto-me mais à vontade, ficava sempre muito nervosa e sempre muito agarrada à oração que o vô nos ensinou. Agora tenho usado, as palavras saem mais facilmente. Já experimentei benzer com as ervas, que também gosto muito, e benzo a casa, benzo muito com o nome e com a foto, não tanto presencial. Moro num sítio muito pequenino e eu acho que há infelizmente há uma conexão muito negativa ao benzimento, então não me quero expor muito por aqui. Mas sinto-me mais à vontade. Você tem que usar a tecnologia, filha, quando a menina usa. Na tecnologia, você explica ao seu trabalhador. Sim, ainda não fiz Igual isso. a Eva fez um dia, pelo que eu vi. Acredito que a Bel também usa um pouco de tecnologia. E assim vai. Sim. Qualquer dúvida, vocês têm o canto para reclamar, que é essa caixinha. Sim. Por enquanto só estou a benzer pessoas conhecidas, familiares, o cão, a filha. Mas tá ótimo, Se né? você conseguir pelo menos manter isso, já ajuda. Sim. Tá ótimo. Sim. Mas mais cedo, eu vou falar uma coisa para vocês dar risada. Esse dia o menino foi pagar uma conta num lugar estranho lá. Aí o moço deu carona para um moço, para o destino que queria chegar, uma pessoa que estava passando necessidade. Ele deixou a pessoa, depois tomou um tropeção, quebrou quase o joelho. Ele pensou, nossa, o moço está carregado, né? Tá bom, foi mancando embora, não pôde ir trabalhar em outro lugar. Ele falou assim para a mocinha, você não conhece um benzedor? E o meu pequeno estava do lado. Tá do lado. Ele pegou, fez desse. Eu falei, filho, você tem certeza? Vô, ele não falou nada, eu também não disse nada. O menino não se manifestou. Então, quantos benzedores você acha que tem no seu mundo? É pouco. Poucos. De um é uma agulha no palheiro, não é que vocês falam? Por vergonha, medo, incrédulos. Medo dos outros julgar. Fantasias idiotas. Medo de julgamento, né, vô? No caso do meu pequeno, ele só ficou escondido para proteger a avó. Como ele já é chamado de feiticeiro a vida inteira, não fazia mais diferença nenhuma. Ele cresceu no seio da avó, morreu no seio da avó e renasceu no seio da avó. Então, tudo que ele tem para oferecer para todos vocês, comigo, é o que a avó trouxe para ele, rezado na testa. Da incorporação à alta magia. Tudo que ele faz, ele parece que já sabia. Não é que ele sabia.
ele já é filho de feiticeiro há muitos séculos. Então, ele só vai aprimorando os seus dons. Em cada época, cada encarnação. 1, 2, 3, 4. Ah, vô, mas você pode nascer 3 vezes 4, 5 feiticeiro? No caso do meu pequeno, já está por 2. Esta e uma anterior. E uma quase antecessor. Aí vocês vão falar assim, nossa, vô, mas a pessoa veio no santo agora? Não, a pessoa já estava no santo. Que é uma dúvida que a moça que eu vou falar agora eu tenho. Então, Célia, continue do jeito com o cãozinho, com o moço. Lá no canto, o vô vai resolvendo como é que funciona. As alunas dela. E use a caixinha para você explicar, falar. Entender o que é palavras? Eu falei sexta-feira passada. Palavras são conhecimentos que vocês têm que saber falar. Tem coisas que eu posso falar e tem coisas que eu não posso falar. O poder da palavra, por mais de brincadeira, ele só vai ter força se você colocar força na palavra. Vai pisar no fogo aí, gato. Ele quer sentar, põe ele lá, vô, ele quer ir na caminha lá. Então, deite lá. Deite lá, então. Quase que ele pisa em cima do meu defumador. Ele tá estranhando que eu forrei lá. É por causa que o defunto tem lá. Então, filha, não tem problema. Deus abençoe. Qualquer dúvida, você reclama na coisinha com as outras na caixinha. E converse uma com a outra. Vocês têm o grupo. Por exemplo, a Barbarina, o que ela faz? A Jurema, a Alvinéia, a Terezinha, a Neuci, a Bel. A Bel não pode reclamar que ela é astróloga, né? O vô vai dar uma olhada no ser melhor depois com o tempo. Então, Deus abençoe, Célia. Vamos passar. A moça Eliane. Tá ouvindo bem, filha? Tô ouvindo sim. Então, filha. Então, eu fiz até a 5ª aula e eu estou cuidando da minha neta por esses dias que ela está de férias. Então, eu não consigo fazer mais nada, a não sei cuidar dela. E eu comprei, não consegui comprar as coisas, eu comprei o Não tem problema, Eliane. Não tem problema. O cruzeiro, o rosário, o terço, você compra com o tempo. Você pode praticar com a sua neta. Põe ela na sua frente, que ela está aí do lado, né? Já vai benzer a neta. Tá. Eu te benzo pelo Cristo, faz a cruz, em Cristo, no Cristo e por Cristo. Isso você está benzido. Não, tá assim. Tá bom. Quer pôr ela aí para a gente demonstrar para suas irmãs? Vem aqui, vem. Ela quer participar. Põe ela sentada no colo. Oi, moça. Você tá vendo todo esse monte de moça aí na telinha? Então eu vou ver aí. Tá vendo as moças que eu vou estar falando? Você tá escutando, pequena? Estou escutando. Ela tá com vergonha, você viu? Ela só queria atenção. Então fica abraçado com ela, Liana. Depois você vai testando com ela. Tá bom. Eliane, você tem alguma dúvida sobre o campo do benzimento ou você está com medo ainda das situações que as pessoas te colocaram? Não, eu tenho inseguranças ainda. Eu quero prestar mais atenção nas aulas, fazer mais as aulas, aprender mais. Veja bem, Eliane, eu quero te ensinar uma coisa. Acho que tem que permitir que a Ariane para entrar, né? Sendo filho de casa ou não, você pode fazer os estudos mediúnicos e desenvolvimento. Não tem problema nenhum. O pai e mãe de casa, eles deveriam dizer uma coisa: estudem. Por que tem que estudar?
Muitas vezes o futuro médium, ele não conhece o que é um perispírito, que é o seu corpo, a matéria, o porquê que ele está cansado, doente, perdendo energias. Será que é obsessor? Será que é só mesmo? Tudo isso, Eliane, faz parte de um estudo. Chico Xavier, como vocês entendam, ele estudava todos os dias o Evangelho, leituras de todas as fontes possíveis. Ele nunca deixou de estudar. Ele desencarnou com sabedoria, o que vocês estão fazendo. Mas sabedoria vocês têm. O que ele está fazendo? Ele só ampliou o seu conhecimento. É a mesma coisa em todos vocês. Vocês têm que ampliar o conhecimento. O que é um espírito, o que é uma matéria, o que é um espírito sem luz, como ajudar uma entidade que está te prejudicando, ou um parente que já passou dessa vida para outra, ou de outras encarnações, ou que o pai e a mãe significa para vocês, que é uma fonte de energia. Por que eu não caminho? Por que eu não dou certo com uma moça, com um moço? Por que o meu trabalhador me expulsa toda hora? Tudo isso, Eliane, é estudo. O vô benze. Só que vocês precisam fortalecer o conhecer. Então, continue com a bênção do Jesus, pedindo para ele, oração, Deus de guarda e bênção para os seus pais. Quando você tiver dúvida, proclama que todo mundo te ajuda no meu próprio país. Tá bom. Tá certo. E a Daniela, está ouvindo? Você falou comigo? Isso, eu não consegui ouvir. Boa noite, vô. Benção, sua benção. Deus abençoe, filha. Tem dúvidas? Vô, eu ainda... Não, eu ainda não havia começado, propriamente dito, né, o benzimento, porque eu achei que eu precisava terminar o curso, precisava terminar todo o processo, né? Mas eu já trabalho com algumas terapias, né, com reiki, já faço algumas coisas aqui, inclusive eu tenho chamado o senhor para trabalhar junto comigo, né, nos envios do reiki, junto com a avó Maria Conga também, né, porque ela já disse que ela tem um trabalho, né, para realizar junto com ela. Mas aqui a gente não tem, né? Não tem nenhum lugar, vamos dizer assim, espiritualista, né? Não existe nenhum terreiro, nenhum centro. Então eu tenho feito as minhas buscas através dessa caixinha aqui para me auxiliar. Eu estou percebendo que eu acho que eu já fiz alguma coisa de benzimento sem saber que era, com a minha filha, principalmente a pequenininha. Com alguns animaizinhos também, né? Eu não sei se é correto, mas eu juntei alguma coisa do reiki junto com o benzimento com o cachorrinho da pessoa para quem eu trabalho, que tinha um problema de estômago, vivia passando mal e depois não teve mais nada, né? E tem feito algumas coisas assim para algumas pessoas que a gente atende. A gente faz envio do reiki também uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, num grupo a gente envia. Então, trabalhando com as energias, eu estou, mas propriamente dita, o benzimento, que eu acho que ele está entrando, né? Meio às vezes, quando a pessoa pede alguma coisa, igual o senhor falou, não precisa ter nome, nenhuma foto, mas de elevar o pensamento até aquela pessoa e pedir por ela, né? Então, é o que eu tenho feito por hora. Mas propriamente dito, assim, o benzimento, né, da forma como o senhor explicou, eu ainda não fiz. Aqui na Escócia é um pouco difícil, estou tendo um pouco de dificuldade para achar o rosarão. Eu consegui achar em um lugar para fazer o cruzeiro, né, das Santas Almas, eu consegui achar, mas é tudo comprado online, demora um pouco para chegar. Mas eu tenho, eu fiz por minha conta uma guia. Eu não sei se ela está correta, mas eu fiz uma guia. E eu
tenho essa guia que ela não é uma guia, ela é uma guia de xamanismo, mas desde que eu recebi, eu entendo ela como uma guia de preto velho. Então vamos lá, Daniela. Tudo que você fez até hoje é benzimento. A diferença é que são caminhos diferentes. Astrologia, Reiki, Axis, que vocês falam, aquelas pedrinhas que vocês colocam. O que mais que vocês têm? Passes mediúnicos com a mão. Tudo que emana energia é magia. Magia é benzimento. Benzimento é amor divino, providência. Amar um outro como o Cristo sempre vos amou. Quando você pensa no nome de uma pessoa, tem a imagem dela na sua mente, ou não tem a foto, a sua mente, que é uma telepatia, vai movimentar como telecinese, e a telecinese de uma mente radiônica, na radiestesia, que é energia, ela vai aonde Abel está. Da Escócia para Campinas, é 1 segundo. Não existe tempo, existe espaço. Espaço não tem limite, você cria. Eu trabalho com tempo, espaço e vibrações energéticas. O meu pequeno fala, nossa, mas como é que eu vou entender o que é tempo? Tempo é quanto você se dispõe a pensar na Bel. Vou usar ela como exemplo. Você pensou no nome dela inteiro? Na telepatia, a telecinese vai ao encontro da mente dela e faz a mudança radiestésica, que é a energia radiônica. O corpo é magnético. Tudo que você pensa, você atrai. Mas se a pessoa tiver inveja de mim, como é que eu vou benzer ela? Aí você bloqueia. Como que bloqueia uma pessoa invejosa no campo de benzimento? Pelo amor. Pense com a pessoa que quer tanto mal. Ela fez você sofrer, apunhalou você pelas costas, mas você pode pensar assim, ela estava com a cabeça fraca, pô. Eu a amo. Fazer o quê? Pensou, benzeu, você quebrou a inveja no meio e fez ela pagar o preço pela lei do retorno. Só que daí não vai ser um benzimento. Mas você benzeu e deixou. Isso é um benzimento. Só que é um benzimento radiestésico. Quando você coloca o nome da pessoa na mesa radiônica. Você não precisa do pêndulo. Não precisa falar com a mesa. Você fala com a mente. Entendeu, Bel? Então, todas vocês podem benzer com o rosário, sem o rosário, com a cruz, sem a cruz. A cruz é só para você descansar o rosário para não ficar o tempo inteiro no pescoço. O descarrego, tirar o que está no rosário é melhor. Ou você usa com as matos, que nem a Célia usa. Então, filha, todo o trabalho que você fez até hoje, Daniela, é um campo de benzimento. A diferença é que você está só ampliando o seu conhecimento. Saber, você sabe. Você precisa conhecer a sua sabedoria. Eu não sei se foi você, mas eu falei que você tem um pé na mãe escravidão. Muitas das Foi, o senhor falou para mim. Faz... Já teve algumas situações, Vô, em alguns lugares que eu fui, e eu nitidamente me via como uma negra escrava. Em alguns trabalhos, assim, eu cheguei a me ver como se eu estivesse naquele lugar fazendo aquele determinado serviço como uma negra escrava. Eu tenho uma coisa com os pretos velhos, assim, eu tenho um apreço muito na grande sua árvore genealógica, não nessa encarnação, na antecessor, você nasceu como descendente homem negro. Na outra encarnação antes dessa, você foi criado por uma escrava negra. E nessa você nasceu branca, para você não perder a sua encarnação. Então você tem duas encarnações, uma como negro, homem,
uma como criada por negros e essa de uma pele parda, não negra, mas também não branca. Tanto é que você não se considera branca. Não, eu acho que a minha alma é uma alma negra. Negra. Então, é porque você está escondida na pele de uma parda, sim, para que a sua encarnação evolua. Então, na nossa mãe escravidão, muitos negros não são totalmente brancos, que nem meu pequeno, ele foi criado na primeira encarnação, antes dessa, por uma escrava de uma fazenda. Na antiga, ele já era bruxo. Um feiticeiro negro. Agora, ele está só escondido como branco, para que a nossa essência continue. Então, para nós, é um mistério. Uma vez negro, outra criado como filho branco, mas ascendendo em negro, como feiticeiro, e hoje, branco, mas com ainda alma negra. Ele fala assim, nossa, avô, eu podia pensar tudo na vida, menos no negro. A mesma coisa é tu, filho. Vô, eu sinto, né? Eu sinto que a minha essência é uma essência negra. Hoje, né, as pessoas têm toda uma história de lugar de fala, né? E assim, a minha vida inteira eu fui meio diferente, eu sempre pensei diferente das outras pessoas, e eu não consigo entender essa questão, né, da cor da pele, do racismo, né? Isso não entra na minha cabeça. Mas, assim, acontece algumas coisas comigo que eu simplesmente faço. Eu não sei por que eu fiz, mas aí depois lá na frente eu faço um curso, eu escuto alguém falando, né, que sabe mais da espiritualidade, ou um preto velho. Então eu vou dizer uma coisa para você. E eu fiz sem nem saber, eu sei que eu fiz. Então eu vou dizer uma coisa para você, serve para todas. Todos os negros do vô que nasceu negro, que tem raiva da sua própria cor, esses são brancos de natureza. Na outra encarnação era branco e nessa nasceu negro. Tem pele branca, mas a cor é preta. Por isso que eles estão revoltados. Porque eles sabem que alguma coisa dentro dele não procede. Filho branco num corpo negro. Por isso que eles são violentos, não aceitam a proposta, estão escondidos. Então, para aprender a lidar com a cor, não da pele. A cor da pele não existe. Isso aí é só uma influência da mãe natureza. A pele branca, negra, mulata, cafuso, parda, misto, caboclo, é uma mistura de genes. Isso a Ana João vai gostar. Então, filha, se tiver dúvida, reclama na caixinha. Tudo que você está fazendo até agora já é um benzimento, só que é quântico. Não é específico, mas é quântico. Sim. Agora, se você mora num lugar que as pessoas são meio devagar... Aqui não existe, né? Paciência, né? Tem a cultura celta, mas o espiritismo em si, como é aí no Brasil, aqui não existe, né? Não existe umbanda, não existe candomblé, não existe centros espíritas, né? Kardecistas, não existe, né? O que existe são pessoas que são médiums e que fazem shows, né? Eles fazem um evento e meio que adivinhação, ou às vezes até recados, né? Mas, assim, nada como a gente aí no Ou Brasil. seja, eles não mexem com a espiritualidade, né? Eles mexem com a telepatia. Sim. Sim. Aí você tá, adivinhação é telepatia. O que eu uso com cada uma de vocês, se eu fosse falar intimamente, não é só uma telepatia, é uma telecinese. Eu uso o corpo seu para pôr você em movimento com as suas filosofias, para você não acreditar em mim, em si própria.
A adivinhação, se ela fosse boa, ela não seria um transtorno para a pessoa. Por exemplo, se eu falasse para você assim, o seu pai nunca gostou de você, filha. A sua mãe nunca quis te gerar. Só gerou por uma necessidade. É verdade ou mentira? Na minha existência agora, né, nesse aqui agora, sempre tive uma afinidade muito grande com o meu pai e com a minha avó. Com a minha mãe, nosso relacionamento é meio difícil. Tá meio complicada a situação. Então, eu ia dizer para o senhor que tá... Não que eu não gosto da minha mãe, não que eu a ame, né? Mas nós temos umas divergências, assim, de relacionamento. Então, eu ia dizer para o senhor que, nesse sentido, com a minha mãe, eu já ouvi dizer, né, em uma apometria, de que realmente ela só me gerou porque ela tinha que me gerar. Só isso. Sem vínculo. E o seu pai se arrepende por isso. Mas, filha, pense, Cavô. Isso que eu estou te falando não é só uma adivinhação, telepaticamente falando. Seria uma intimidade que eu estou expondo a vocês na frente de cada uma das suas irmãs, mas eu poderia falar de cada uma. Eu não falo por quê. O meu objetivo não é prejudicar a sua alma, o seu sentimento. O meu objetivo é ampliar o seu conhecimento. Se for para me adivinhar o que vocês falam para Exu, pergunta para Pombagira, eles são muito retos. Aquele homem presta, moça? Não vale nada. Compadre, eu vou conseguir aquele trabalhador? É uma forca. Então, vocês gostam do absoluto, mas vocês não sabem o quanto dói a verdade. Isso é o problema. Só que a verdade, se você já tem, não doeu tanto assim na frente das suas irmãs. O duro é que a sua mãe, ela é a sua saúde e o seu pai é o seu caminho. Você só precisa da energia dos dois. Se ela não se gerar, o seu pai ficou arrependido, não importa. Você está aqui porque... Eu sou grata. Acabou. Sim. Agora, se você não melhorar essa empatia com a mãe, ela pode deserdar você, você não pode deserdar ela, sabia? Sim. Sim. Porque ela fez você existir. Existir. Mas ela não é dona da sua existência. São os avós, os pais dos seus pais dela, os seus avós. Então, você é um espírito puro de 4 espíritos, materno e paterno. Então, você está no lucro. Se o seu pai com a sua mãe pode não ter muita afetividade por tu, os 4 vai ter que você não conheça. Eu era muito... o pessoal fala que eu era o chaveirinho da minha avó, né? E a minha avó, assim, eu não tenho memórias da minha avó, bem dizer, mas a minha avó era uma curadeira, assim, trabalhava com ervas, magnífica. Ela só tomava remédio natural. E a gente vamos pelo caminho mais fácil, não vou muito atrasar muito. Você herdou da avó não só o amor, o capricho de saber lidar com as coisas. A avó é mãe 2 vezes, a sua mãe é só uma. Então, você está no lucro. Gratidão. Paciência. Então, não precisa se preocupar com o amor do pai e da mãe, sim, você não pode criar caso com os dois. Gratidão. Gratidão, Pai Maior. Sim. Pede bênção. Eu não sou... não tenho raiva, não tenho... Já tive muita mágoa, mas hoje não tenho mais. E está tudo certo. Peço por ela, né? Meu pai hoje é desencarnado, mas eu e meu pai... Era muito amigo. A gente... Muito amigo. E a gente tinha um bom relacionamento. Na verdade, Daniela, eu vou terminar, para o voo não ficar muito comprido. Você é metade da sua mãe e metade do teu pai. Você é tudo isso daqui. Por enquanto, você ainda é a folha. Uhum. Seu pai for, metade do cajado é você, ele. Então, o pai nunca morre. Sim. O difícil é a matéria, a pessoa entender. O apego dos mortais é na matéria, o que são.
o que dizer, né, filha? Continue seu bom trabalho e tá tudo certo. É. Se tiver dúvida, aí e tem Gratidão. as suas irmãs para tirar dúvida contigo ou você ensinar elas para você. Gratidão. Eu conto com a sua sabedoria. Eu estou aqui para isso, vô. Eu me coloquei para essa encarnação, eu não abro mão dele, não. Seja uma boa filha negra. Na pele vai em paz, filha negra. Gratidão. Bem. Gratidão. E a Ana João, Sabem. que está pensando bastante. Amém. Muito boa noite a todos. Boa noite, vô. Sua bênção. Deus abençoe, filha. Eu ainda só estou a ouvir, vovô. E, entretanto, ainda há coisas que eu não comprei. Eu gostava de comprar tudo o que falta, inclusive. Ah, mas o vô vai cobrar seu, Ana. Então, diga para vô, o coração é mais branco ou é mais negro? O teu? O meu, se calhar, é mais negro. Será? Sempre foi, né, Ana João? Pois é. Sabe por quê? Para vocês aprender como eu vou estar ensinando vocês. Você nunca se sentiu bem no meio dos brancos, sempre esteve incomodada com o jeito deles pensar, agir ou luxo. É verdade ou não? É verdade, vovô, mas eu pensava que era por não ter nascido aqui neste país. Pensei e por isso o meu pensei pequeno, que era assim ele também. incomoda de estar numa casa que tem muito luxo. Se puder, ele não vai. Ou ele sai correndo. Ele só acha bonito, mas ficar lá ele não gosta. Por que será? É a mesma coisa que acontece com tu. Você foi criada por negros, filha. Aprendeu a simplicidade. Agora você está na pele branca, achando que ainda a alma é branca? Na onde, filha? Eu espero que vocês não tenham sido ofendidas, mas depois eu falo uma coisa para todas de uma vez. Continue, então, pedindo bênção para o seu pai e com a sua mãe, oração de hoje de guarda ao Criador. Eu vou não estar te cobrando o benzimento, mas eu vou estar cobrando de você o conhecimento. Isso você precisa fazer. Claro. Sim, vovô, eu faço. E também faço orações da guarda e o vovô acabou de dizer, também tenho feito. Agora, eu quero é fazer mais coisas porque gostava de comprar mas o material também. O homeopático, ele também é um trabalho espiritual. Os cristais que você trabalha, você tem a caixinha, tem mais conhecimento um pouquinho que as outras na caixinha. Você não pode ter um empecilho, porque a moça do meu pequeno te ajuda na caixinha, na tecnologia. Então, você pode criar uma caixinha, em vez de xingar os outros, que nem todo mundo faz, não é? Ficar xingando, falando besteira. O menino, se eu ver uma pessoa, uma moça na caixinha, sinceramente, ela é uma filha negra para mim, mas o que ela fez, eu não considero. Ela é uma mulher árabe. O menino falou assim, nossa, avô, se eu fosse mandar esse vídeo para todas as suas consulentes, elas iam perder todo o rumo. Ele só não conseguiu mostrar para a moça do meu pequeno porque saiu fora do ar. Então, me parece que as pessoas querem usar a tecnologia para chamar atenção. Ou com ação, ou com certas atitudes, ou com maus comportamentos. O vô não vai falar porque como que eu posso dizer? Eu não concordo com algumas atitudes das filhas dos homens em mostrar demais o corpo. Sendo que o corpo, vocês têm que se mostrar para vocês próprios e não para o mundo. A não ser que vocês criem uma afinidade com aquele que vai ser os seus maridos. Aí é uma outra história. Mas para o público, é negativo. Gostaram da pergunta do Exu sobre o negativo? Gostei. O que é o negativo? É aquilo que eu não conheço, que eu não tenho certeza.
que eu não preciso saber, mas eu tenho que saber. Eu não posso só pensar que o homem na minha vida ele é positivo. Um dia ele pode ser negativo. Como é que ele vai fazer? Eu não posso pensar que o meu trabalho vai ser a vida inteira positivo. Um dia vai falhar. E se falhar, como que vocês vão fazer? O que Exu quis falar ontem, nas minhas palavras da semana passada, ele uniu as palavras que são conhecimento. O negativo é só uma precaução que ele falou, não foi? Se vocês soubessem que ia dar com a carne na parede, vocês iam começar uma coisa? Tinha mais cuidado, eu tinha mais cuidado. Mas vocês têm que aprender, não tem? Sim. O meu pequeno não aceita essa proposta. Se eu soubesse que eu ia dar com a carne na parede, eu não tinha começado, vô. Só que você não teria aprendido. Se vocês estão aqui para aprender, dá com a carne na parede uma vez, duas, três, tá bom já, né? Mas tem gente que dá uma, dá duas, dá três, dá o tempo inteiro com a carne na parede o tempo todo. Casa uma vez, casa duas, casa três, troca de um trabalho, do outro, muda de uma religião, muda de outra, não para num lugar nenhum. O que Exu quis dizer para vocês é que vocês têm que ter um centro. Nas minhas palavras, saber falar. O que é saber falar? Se você está olhando para a pessoa que você gosta, ela não te olha, então ela não quer conversa com tu. Não é assim? O povo onde a moça, que eu estava conversando, a Daniela lá, eles não têm falador. Não tem comunicação. Eles são estranhos numa terra que precisa de alento, precisa de amor próprio. Eles não sabem nem o que é amor próprio, né, Daniela? Não, vou. Infelizmente. Amor próprio, eu já falei para vocês, não vem do pai com a mãe. Do pai com a mãe vem autoestima. Amor próprio é também tudo não que tem, você não. faz no seu corpo. Por exemplo, vocês não vão ser uma prostituta, vão? Não. A não ser que vocês tenham um trabalho e veja como um trabalho. Mas quantas mulheres do vô se prostituem? Por necessidade, porque gosta mesmo, ou porque está sendo ameaçada. Então a gente não pode julgar esse trabalho. Que nem o menino fala, vô, a turma queria até legalizar isso daí, vô. Mas existe ainda, e muito, e ganha-se muito bem por isto. O meu pequeno, quando ele trabalhava num lugar que era franciscano, de ordem de freis, padres, as moças que faziam os cursos caros, todas trabalhavam em casas noturnas. O menino falava, ai, vô, mas aquela moça não pode ser uma prostituta, vô. É. Mas o pai dela paga uma parte, o resto ela trabalha. Quem que sabe? Quase ninguém. Ela mantém oculto. Vai destruir a vida dela? Com o tempo. Cada vez que uma moça do vô deita com um homem estranho, ela perde a energia vital dela de 1 ano. Cada homem que deita com ela perde 3 anos da sua energia vital. Se a mulher perde 1, o homem perde 3, se ele soubesse que ele perdia 3 anos da sua energia vital, será que ele ia deitar com uma prostituta? Nunca. Por que é 3 anos, como eu expliquei um dia para a Ana João? Se eu tiver errado, eu não expliquei, você me fala, filha. Ele desrespeitou o sexo dele. Primeiramente, no sexo daquela prostituta. A prostituta desrespeitou o sexo dela no dele. E ambos desrespeitaram os seus irmãos sexualmente falando. Por isso que o homem, ele é o começo e ele paga 3 vezes mais caro que uma mulher. Ele paga pelo sexo dele, da prostituta e de todos, do mundo inteiro. Por isso que ele paga 3 vezes mais caro. Se ele soubesse que ele pagava 3 vezes mais caro, quanto queria deitar com vocês? Nunca. Ah, vô, mas não é justo, vô. Quantos já não me falaram assim? Então, como psicologia, eu adotei para os meus pequenos o seguinte, como eu ensinei,
No mesmo no beira do rio, as meninas se conheceram com mulheres, os meninos, mesma coisa. Só que os meninos, para eles não matar as moças do voo, eu tive que ser um pouquinho mais audacioso com eles. Eu levava na beira do rio e explicava para eles, olha, filho, aquela moça lá, que você está vendo lá toda bonitona, sem nada, totalmente nua, ela vem para te ajudar, não para te prejudicar. Se não, passava um tempo, ele matava essa mulher. Mas mesmo assim ainda acontece o desatino. Ele joa, não quer mais saber, ela cria caso, quando vê, virou um poltergeist, né? Ou ele corta ela em pedacinhos, joga pela janela, ou enterra. Como se fosse uma coisa tão simples, né? Só que tem uma alma nesse corpo. A alma não mata. Quem mata é o corpo. E a família vai chorar até quando? Então, esse ano eu prefiro ser um pouquinho mais diferente com essas palavras que eu vou adotar. E eu vou ser bem incisivo com os homens, este ano inteirinho. Para ver se eu coloco um pouco de juízo na cabeça vazia deles. Não é? As moças do voo, se vocês perceberam, estão mais aumentando e os homens estão diminuindo. Haverá muito mais mulheres e poucos homens. Os pequenos, neonatal, eles estão diminuindo muito. Na onde você mora, Daniela, são poucas as pessoas que têm filhos. Como que eu sei? Se eu vou entender, você até estranhou. Nossa, mas aqui não tem criança quase. Só tem idoso. Qual que é a chance de eu ter alguém aí, Daniela? Quase nada, né? Tem a população é bastante idosa. A não ser que ela arrume um velho, né, Ana João? Mas vai que ela goste, né? Fazer o quê? Então, se você for pela teologia, você tem que usar a tecnologia para você arrumar alguém à sua altura. Porque aí não tem. Ou está escondido atrás dessa caixinha. Mas eu já estudei a seu canto. Não tem um homem acessível à sua altura, Daniela. Você vai ter que trazer daqui ou procurar aí. Pensa que eu não sei que você fica um pouco nervosa algumas vezes? Só não vou comentar porque não compensa. Todo sentimento de uma boa mulher, ela quer agregar com alguém. Mas como que ela agrega se ali não tem? Viu, Ana João, como é complicado? Estou fazendo uma física quântica com todas para vocês verem. Não é os homens que são difíceis, eles estão se diminuindo. O que lá no passado em Roma, eles respeitavam as moças do voo, matava, agora, eles que estão pagando a conta agora sendo extinto. Para nascer um filho homem da época do Vaticano de Roma para cá, era quase uma agulha no palheiro, nascia mais mulheres do que homens, para ter um batalhão de soldados. Aí da moça que não gerasse um filho homem. De cada 3 meninas que era gerada, nascia quase meio na força um filho homem. Eles preferiam extinguir as moças ou deixar nas aldeias para elas não serem mortas, né? Isso na Idade Média, que é a história que vocês têm, se vocês estudaram um pouco. O meu pequeno fala, nossa, vou ainda bem que eu não estudei história, né? Senão ia desanimar. Vovô, mas na China também ainda é assim, por isso é que elas fogem muito da China para outros países. Esse país que você comentou, eles não querem mais compromisso com o filho. O filho dá trabalho, dá gasto, enche o saco, perde muito tempo. Então, o que eles fizeram? Desistiram de ter filhos. Eles querem viver dos 15 aos 50 anos.
Só que daí já é tarde, né? Tanto para o homem como para a mulher gerar um filho. Não é assim? Sendo assim, eles optaram para não ter filhos. Vovô, mas agora eles fazem muita inseminação artificial, exatamente por isso. Pelo menos cá neste país. Só que a chance de dar certo é quase pouca. A inseminação, ela mexe com a espiritualidade. Isso é uma outra coisa, depois vocês cobram, eu vou explicar nas lives. Hoje não dá. Tá bem. A inseminação, ela só é permitida quando todo o clero que está assistindo, todos vocês, permite. Por um bem maior. Vamos supor que na outra encarnação, Ana João, você abortou um filho porque você quis. Nessa você não vai ter. Como sua punição. Mas vamos supor que você arrependa veramente nessa encarnação. Aí eles podem permitir que você tenha. Só que o seu filho vai te ensinar a você não só ser mãe, a ter mais atenção por ele do que por si próprio. Só para você pagar o seu débito. Voltou. Vocês estão ouvindo, né? Então, eu falei lá na caixinha, lá atrás do ano passado, que tem filhos que nascem pronto e tem filhos que a mãe nunca vai ter condição de criá-los. Por quê? Eles nasceram com essa audácia de fazer com que a mãe seja mãe e ela vai ter que gastar o dobro da energia dela para pagar o débito anterior do filho que ela não quis criar. Ou seja, um filho vai virar 2. Ai, vô, esse filho me dá tanto trabalho, vô, usa droga, casa, descasa, tá gerando muitos filhos, vamos poder criar. É uma cachoeira, vô, que desce ladeira abaixo. Só falta eu matar, vô. Mas não pode, né? É teu filho, você tem que criar. Então, a reclamação das mães hoje em dia é o quê? Ou nasce com deficiência, ou tá na droga, ou bate nos pais, ou mata os pais. Não é reclamação do mundo físico? Então pense, Cavô, você acha que a turma vai querer ter filho como? Com essas condições? Deixa que a avó cria. Só que aquela mãe não vai ter audácia naquele filho. Como o meu pequeno. Ele respeita a mãe dele, mas a verdadeira mãe já está lá em cima. Por quê? Porque a energia da avó é 2 vezes a da mãe. E a mãe não sabe explicar por que isso aconteceu. Sabe sim. Ela não pôde criar, então a avó fez o papel dela no lugar dela. A desculpa era o trabalho, não saber, ou às vezes não querer mesmo. Tudo é desculpa, né? Vocês perceberam? Então, filho, para a Célia entender, é um aprendizado para a mulher, para ela se tornar um cargo de mãe. A mãe vai ter que olhar para ele, filho, ou um filho pronto, ou um filho não pronto. Como que ela vai entender isso? Procurando ensiná-lo e educá-lo. Lembra da mocinha do avião que eu falei semana passada para vocês, no ano passado? Que sentava na janelinha? Que deu tudo, aquele rebu? A mãe só educou a criança, a mãe não ensinou. Deu boa comida, deu boa roupa, até deu bons banhos. Mas ela não deu o principal. Esse aqui tá errado, filho. Esse aqui não pode. Esse aqui é certo. Esse aqui não pode. Ela não colocou parâmetros na criança. Isso é doutrina, ensino. O que adianta eu vestir o meu filho bem, dar bom de comer, dar muitos banhos, e o que precisa eu não dou? Falta um pouquinho, já estou terminando. Por causa do horário. Então, é mais ou menos assim. Então, Ana, qualquer dúvida você reclama na caixinha, fia, e a gente vai seguindo caminhada. Gratidão por você.
aqui. Então, filha, qualquer dúvida, você reclama na caixinha. Quem que falta? Tá certo, Ana? Falta a Ariane, que eu acho que ela saiu. E falta a outra moça lá do sul, eu vou esquecer o nome, a Marina. Marina. Então, filha, Deus abençoe, Ana. Ou vai passar para a Marina até ver se a outra aparece. Tá certo? Então, Olá. Mariana. Mirou lá. Agora eu vou já te ver. Então, Marina, né? Marina, né, filha? Não tá aparecendo o seu nome na caixinha? Ai, desculpa, eu não sei. Sempre aparece você. Eu acho que eu esqueço de colocar meu nome. Não tem problema. Então, filha, tá um pouco igual as outras também, né? Não veio as coisas, não fez muito também, né, filha? Olha, eu vou ser sincera contigo. Eu consegui concluir o curso, tá? Só que eu ainda tenho bastante insegurança. E algo que eu percebi enquanto eu fazia o curso, que eu penso que o curso foi um presente, porque eu estava bem desconectada da minha espiritualidade. E eu me desconectei quando eu entrei na graduação, porque a maioria dos meus professores eram ateus. Aí eu tive algumas decepções da vida e meio que eu coloquei a culpa em Deus, sabe? Poxa, por que Deus deixou isso acontecer comigo? E a minha vida foi de ladeira abaixo. E eu acho que o curso foi um momento bem bacana para mim entender que eu preciso olhar também para esse meu lado espiritual. E eu descobri que tem pessoas que benzem na família, tá? E se eu disser para você que o ateu também tem religião? Eles têm fé, eles acreditam. Faz sentido. Agora, não é que o vô vai puxar o lado mais do ateu, mas para o ateu não existe magia, não existe o padre, o pastor, o pai de santo para deixar ele perturbado. O que existe é algo que ele tenha ciência, não é? Você é uma psicóloga. E se eu falar para você que o campo do benzimento é uma psicologia? Não fica bom? Eu acredito. Eu acredito porque faz sentido, porque que nem eu estava dando uma olhada no curso hoje de tarde, a gente não pode mexer com o livre-arbítrio da pessoa. A gente tem que cuidar com o que fala, né? Claro, de preferência falar coisas positivas, mas é aquele efeito para você motivar a pessoa. Só que você não pode prometer, dar prazo, que vai dar certo. A pessoa precisa fazer a parte dela, Isso né? é a espiritualidade que vai fazer, Marina. Por exemplo, você vai benzer a pessoa. Que benzo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo? Você está energizando o corpo dela. Mas ela quer que eu diga para ela se eu largo do meu moço ou da minha moça. Lembra que eu falei que a benzedeira não pode dar conselhos? Ela pode dar uma direção. Você poderia usar a sua psicologia, você estudou que é uma técnica, e dizer assim, olha, hoje você está com a cabeça quente. Amanhã, será que continua esse pensamento? Você não quer fazer um teste para... Você não dá conselho, mas você dá uma direção. Você está usando a sua técnica, mas o próprio campo do benzimento é uma psicologia. Vocês acham que quando eu benzo vocês no canto lá, que nem a Ana João, a Eva, que está o tempo inteiro comigo, um bom tempo, que nem a Viné ficou, a Terezinha, eu usei o quê? A psicologia, mas não a técnica da psicologia. Se eu fosse usar a técnica que você usa, Marina, eu não poderia energizá-la. Eu só ia te ouvir e para por ali. Mas no meu canto, eu tenho que te ouvir, aconselhar e, ao mesmo tempo, energizar o seu campo magnético, que é o seu corpo é magnético. Só que se você falar para o campo da psicologia que você está falando, intuindo, invadindo. O meu pequeno está estudando uma pessoa, que ele vai estudar depois que ele terminar a live, uma moça bonita, loura. Ela, desde a adolescência, ela vai em tudo quanto é psiquiatra. Foi em um, foi em dois, foi em três. Ela foi em vários psiquiatras. Psiquiatra, na psicologia, psicólogo. E ela falou assim, nossa, o psiquiatra deixou mais louco do que eu deveria. Ela é uma pessoa ansiosa, tem um transtorno de dupla personalidade, pelo que ela fala na caixinha, e ela disse que tem que ter TDAH, ela não consegue concentrar nas coisas.
Não sei se é por causa do remédio que ela tomou, ou se ela está com a cabeça fraca das mentiras que ela acreditou mesmo. Ou seja, ela falou tão bom do psiquiatra que o vô até ficou preocupado. O psiquiatra dá remédio, não é? Dá. Uhum. O que ele entende de mente? Nada. O que ele entende da sua sexualidade? Piorou. O que ele sabe da sua vida? Não pode nem comentar. Resumindo, você só vai falar o que você sente. Ele só vai dar o remédio e até mais. Acaba por ali. Só que o remédio pode perturbar a sua mente com o seu espírito. Ele vai ficar desencostado. Você vai pensar assim, nossa, parece que eu estou ficando meio maluca. Pô. Tem coisa que eu penso, tem coisa que eu não penso. Tem coisa que eu gosto, que eu já não gosto mais. Tem coisa que você vai perder a sua perspectiva. Não é isso que eu falo? Percepção. O remédio, ele inibe isso da pessoa. Mas o meu pequeno tomou um calmante que a mãe dele toma no posto. Um só que ele tomou, ele perdeu o raciocínio quase. Ele falou assim, não vou tomar essa porcaria mais, devolveu tudo. Um só que ele tomou. Ele começou a tomar um desvio de consciência diferente. Eu falei, filho, se você continuar tomando essa porcaria, eu vou te dar um couro. Ainda bem que ele pensou. O remédio, ele inibe a sua perspectiva, aquilo que é o seu raciocínio lógico. O que é lógico? Por exemplo, você é de verdade, não é, filha? Uhum. Como que eu, Marina, sei que eu existo? É só você pegar, cutucar, que você já existe. Ah, mas eu quero me matar, vô. Bom, aí não é existência, aí é sentimentos parados, que eu preciso resolvê-los. Vô, os homens me maltratam. O vô não vai falar muito, porque senão vai atingir outros objetivos. Mas é uma dessas psicologia, não é, filha? O campo do sentimento, não é, Marina? Cortou um pouquinho, mas eu acredito que sim. Tu pode repetir? Eu vou entender um pouco, quando você estava lá na física com o menino lá, quando a mulher ela começa a ficar muito transtornada com os pensamentos, começa a comer muito, ficar muito ansiosa, ela não está sendo atendida pelo público masculino e está sendo mal vista pelo público feminino. Isso causa para ela um transtorno obsessivo, vira uma obsessão física. Ela quer, pelo menos, atingir o potencial igualzinho a outra, mas ela não consegue. Aí ela entra em pânico. Vou falar sobre o síndrome do pânico? O que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é quando a mulher ela não consegue ver a sua realidade com o que o mundo está cobrando dela. Isso é síndrome do pânico. Se ela não conseguir ver a sua realidade com o que ela está passando, ela entra em desespero, porque vocês falam que é síndrome do pânico, né? Começa a ver coisas, delirar, começa a sentir coisas no corpo. Ai, vô, minha perna está dormente, vô. Parece que eu acho que eu vou desmaiar. Não é assim que se pensa? Isso é o desespero, o transtorno obsessivo. Quer dizer que eu não fui atendida desde a minha adolescência e na infância eu posso ter tido alguns traumas que eu não curei e foi na adolescência. Isso é tristeza. Se não curar, vira em depressão. E se não curar a depressão, você comete um suicídio. Uhum. Ah, vô, a moça bonita pulou da ponte. Vô, por que será? Ela estava fora da sua realidade. Vou estar terminando já. Então, filha, não tem problema você não fazer. Depois você pega os rosários, tem a caixinha para conversar com as outras moças, tudo. Eu tô com alguns rosários aqui, tá? Eu até pedi se podia ser já usado, porque eu tenho um que o meu finado pai carregava no carro dele, tenho um que a minha mãe tinha na cama, e eu tenho da minha primeira Eucaristia. E eu tenho 3 santos também. Eu tenho uma Nossa Senhora Aparecida, eu acho que é uma Santa Bárbara, e essa aqui é a Nossa Senhora da Santa Cruz, que é uma santa de Erechim. Eu tinha mais santos, mas no fim do ano eu estava vendo onde eu organizava meu altar, e daí eu tenho uns banquinhos pequenininhos, e eu deixei o meu altar bem na entrada da porta,
Só que daí, no que eu fui fazer a faxina, eu não sei como, quando eu peguei, eu digo banquinho, mas são mesinhas pequenas. Eu peguei uma daquelas mesas que eu ergui para fazer a faxina, os santos que estavam em cima caíram. Eu tinha uma Nossa Senhora de Fátima que quebrou, eu tinha um Santo Antônio que quebrou. Fia, é só um acidente. É só um acidente. Quando quebra uma imagem de santo, vamos supor que a energia da pessoa que deu aquele santo já não estava muito boa mais. Então, o santo, quando você pega na imagem, você cria uma energia. Uhum. Ah, você acha que tem coisa ruim no santo? Não. É que a energia da pessoa já não favorece. O santo, ele não é na imagem. A imagem, o santo está no seu ancore, na sua campo áureo. Tudo que você é. Quando vocês montam o altar, é só para representar a sua tela mental, telepatia. Não se preocupe, se quebrou, é porque tinha um movimento. Com o tempo, se for o caso, se for o caso, depois se repõe ou deixa do jeito que está mesmo, não tem problema. Alguns acidentes acontecem. Então, só continue pedindo bênção para seu pai e com a sua mãe, oração do Criador, comum que com anjo da guarda. E tudo segue bem. E, filha, eu sei que é um pouco complicado vou falar isso por você. Eu sei que dá um pouco de vergonha. Quem é o psicólogo, ou psiquiatra, ou psicanalista, eles criam empatia por ser um benzedor. Não tem nada a ver. Uma coisa é a sua técnica, outra coisa é a espiritualidade. Procure só não misturar, mas você pode usar tudo ao mesmo tempo. Nada vai influenciar em nada. Muito pelo contrário, vai só agregar conhecimentos. Mas você não vai explicar isso para os seus irmãos de facilmente, né? Sim. Então, filha, não tente explicar o inexplicável. Você não vai conseguir e só vai gastar energia à toa. Não se sinta envergonhada, prejudicada por causa disso. Tem todas as moças aqui para você conversar, fazer conversador. E eu vou, se for o caso, se precisar. Deus abençoe, eu vou conversar com a moça aqui, senão está muito atrasado. Qualquer dúvida, você reclama na caixinha, se precisar. Deus abençoe. Pode deixar. Amém. Deus abençoe. Agora vamos para a moça Ariane, né? Essa, pelo que eu vou ver, já é do santo faz tempo, né? Só não agregou muito ainda, né? É isso mesmo, vô. Boa noite, benção. Deus abençoe. Eu não consegui me dedicar muito com o curso, ainda estou caminhando com os santinhos, com o altar. Eu tenho o rosário não é igual ao que foi apresentado, então eu preciso ver certinho qual é, porque eu ainda não estou ambientada com todo o curso. Não tem problema, Adriane. Vamos fazer o seguinte, a mesma coisa das outras moças, vamos devagar com o santo, para você não ficar muito... Você é uma mocinha que foge quando as coisas apertam, né? Eu já vi isso daí, muitas vezes no seu passado. Se dá certo, você corre. Então, para você não correr, vamos seguir a sua base de raciocínio. Você pode praticar com a sua mão nos seus filhos. Pelo que eu vi, ele melhorou um pouco, não melhorou? Melhorou. Eu andei vendo, ouvindo ele não falou mais sobre as visões e nem audições, né? Não. Mas você não precisa comentar, é só você trazer ele aqui. Vem aqui, filho, para a mãe praticar um pouco. Fica aí em pé para a mãe, mas fica descalço, tá? Tanto ele como o Sunsei. Aí você pratica nele. Pensa no Criador, sem rosário, sem nada. Lembra que a mãe, ela é o fardo, o útero. Fardo que eu falo é onde tem o conteúdo, a barriga. Sim. Ou seja, gestou um filho. A melhor bruxa é a mãe. A melhor é o útero da mãe. Então, isso daqui é a força da mãe. Aí você vai fazer a prática nele. Eu te benzo, meu filho, eu te curo, eu te consagro pelo nosso Senhor Jesus Cristo e se afaste todo o mal que há na tua mente, porque da sua mente eu te gerei e consagro pela força do Espírito, Deus Pai poderoso. Faz assim e pronto, ele está benzido. Certo. Sem rosário, sem o Papa, que ele não vai vir, ele está lá longe. Nem o padre também vai vir, que está perto.
Ele tem compromisso, lembra? Mas se quiser, fique à vontade. O vô não perturba ninguém. Mas excomungá-la por isto. Ele vai te perguntar, aonde você aprendeu a benzer? É uma madre? É uma feiticeira? Está aprendendo coisa aonde? Isso é coisa do diabo. Ah, tá. Pense, Cavô, que dia que o diabo veio para perturbá-las aqui nessa caixinha? Nunca. Aliás, o diabo nem gosta de vocês. O que ele mais quer é a sua fraqueza desse grau. Mas se você respeitar ele, que ele escolheu o lado que ele está, e você escolheu o seu lado aonde você está, ele vive o lado dele, você vive o lado. Ah, vô, mas eu arranhei aquele coisinha que corre bastante, quebrei o pé, perdi o trabalhador. Isso são consequências da vida. Não tem nada a ver com o diabo. Isso é um ciclo que tem que se fechar. Vocês não reclamam, Pavô, que vocês querem mudança? Que vocês querem algo novo? A mudança é uma lei kármica. O agora é uma lei kármica. A lei da criação é uma lei kármica. São 12 leis, significado, paciência. Como que eu vou dizer para você? Muitos. Então, quando vocês querem algo de novo na vida, a vida vai mudando energeticamente, você deixa de trabalho, rumo a outro. Se brincar até do marido, você deixa e rumo a outro. Ou mais feio, ou mais bonito. Mas por quê, vô? Vamos supor que ele estivesse atrasando a tua vida. E você é dele. Aí acontece de ter uma separador. Ah, vô, mas é coisa do diabo, vô. Não é. Energeticamente falando, pela astrologia que a Abel entende, já que ela está na praia dela lá, o menino não para de olhar naquela praia dela. Pela astrologia, é fechamento de ciclo. O que eu posso fazer? Ah, vô, mas eu quero que ele continue comigo, vô. Ele não pode ficar amarrado com tu. Hoje o meu pequeno foi numa casa de santo, eu estava lá. Adoçamento, feitiçaria, adoçamento, abrição de caminho, amarração e tudo aquelas coisas aradas, besteira. O menino falou assim para o vovô, eu sei que a gente tem que trabalhar, mas apelar também não dá, né? O que isso vai influenciar na sua vida? Pô, vou dar uma experiência para você, filha. Que é fato real do seu mundo físico. Teve uma moça que ela fez uma amarração para o moço. Ela até conseguiu. O moço está com ela, não a ama do jeito que precisava, só que tem um problema renal. Ele faz hemodiálise. Mas a moça gosta do moço do mesmo jeito. Passou alguns tempos, ela começou a sentir dor nos rins. Que amor, né? Ela pegou o fardo daquele homem, trouxe para o corpo dela energeticamente, toda a doença que ele tem e as dificuldades, vai comer... Já viu aquela história, no mesmo saco de farinha você vai comer comigo? Isso é antigo. Da mesma farinha, eu como, você vai comer comigo. Você quer? Ué, mas ela amarrou o moço, então ela vai comer da mesma farinha. Dito e feito. Ela começou a desenvolver problema de saúde nos rins. Fez as medicinas do mundo moderno, mas não achava nada. Mas com o tempo ela vai herdar um problema de rim. Por quê? Porque ela quis energeticamente sucumbir o livre-arbítrio daquele homem. Ela interferiu no livre-arbítrio dele, trouxe a energia negativa. Lembra do negativo que Exu explicou? Agora que entra na energia que Exu explicou o negativo. Ela tinha o lado positivo, mas ela também queria o negativo. Ela trouxe o negativo para ela, na amarração. Agora eu pergunto para todos vocês que estão aí, que eu vou não enrolar muito. Se vocês soubessem que ia trazer o negativo junto, vocês queriam amarrar aquele homem por vocês? Mas como que não, Zenfia? Ele é bonito, rico. Por que vocês não querem? Vai ficar acanhado agora? Só porque eu falei que vocês vão trair também o negativo? Mas quando a pessoa está desesperada, ela topa tudo. Vale a pena? Abel, Jurema, Terezinha, estão tudo caladas. Célia, Marina, Barbarina.
Ana João, Alvinéia, Daniela, não vai querer o homem? Por quê? Tá interferindo, né, vô, no livre-arbítrio dele, né? Na escolha dele. Ele vai ficar com ela se ele quiser. Ela não pode pegar ele à força, assim. Mas o mundo está oferecendo para vocês adoçamento, amarração, magia, está trazendo amarração. O menino está falando assim, vô, mas tem como amarrar? Não tem. Uma vez amarrado, você mexeu com energias, eu estava explicando na live semana passada, do ano passado, que você manipula uma força energética com a bola de cristal. Aquela bola, depois que você manipulou ela, para desmanchar a amarração, só se você destruir. Só que se você destruir essa bola energética, uma parte de você vai junto e da outra pessoa, você fica pela metade. Ou seja, você não vai ser mais totalmente mulher, nem ele totalmente homem, e pela astrologia significa o quê? Uma parte da energia masculina e feminina se foi com o tempo na destruição da alta magia. Então, tudo que se faz na alta magia tem um preço, uma paga. Seja destruir uma pessoa, seja uma amarração, adoçamento, qualquer coisa tipo. O problema é que os pais e mães de santos são tão espertos, os bruxos, que eles esqueceram que isso tem uma consequência. Eu vou dar um exemplo de um bruxo. Ele fez uma magia com um político, não vou falar o nome porque não precisa. O feiticeiro sabia da regra do mundo espiritual. Ele matou não sei quantas cabras, preta, galinha, boi, só que o clero não aceitou a morte dos animais por causa de uma heresia. O que é uma heresia? Se vocês vão ganhar algo, vocês têm que ganhar pela sua sorte, não provocar a sua sorte. Passou 7 dias, o bruxo morreu. Consequência da alta magia. Por quê? Ele matou vários animais por uma causa sem noção. Todo feiticeiro e bruxo sabe que qualquer manipulação de cargas energéticas negativa, magia é positiva e negativa ao mesmo tempo. Se o bruxo não souber mexer, ele morre em 7 dias. E se ele mexer no negativo da outra pessoa com a dele, o negativo da outra pessoa com o dele, dá a morte dele. Foi o que aconteceu. O moço não ganhou aquilo que vocês falam que é eleição, passou 7 dias, ele morreu para pagar todos os animais que ele matou. E o outro, daqui uns dias, vai ficar no buraco também. Eu vou pedir para o pessoal mostrar, então, o material. Então, filha, no campo do benzimento, todo mundo vai falar que você é uma bruxa, Liane. Mas só que eles não estudaram, eles não aprenderam a teologia. O que é teologia? Estudo, doutrina, conhecimento. Então, pense, Cavoriane, você acha que o Papa, ou o pai de santo, ou o pastor quer que você estude? Quer que você dependa deles, não é? Quer que você seja uma ovelha, não é? Então, diga para avô, vocês gostam de ser ovelha? Mas como que não? São tantas ovelhas bonitas, olha, uma loura, uma ruiva, outra morena, outra bem morena, a outra mais ou menos. Vocês não gostam de ovelha? Certeza? O que é ovelha? Para ter uma ovelha tem que ter um pastor, não tem? O meu pequeno dá risada, avô, ainda bem que eu já abandonei esse negócio de ovelha, senão estava perdido. Nem que eu vá para o inferno, vou, mas ovelha eu não quero ser mais. Por isso que Exu tem um papo reto. Ele não é pai e mãe de ninguém, mas ele é um soldado. Nem ovelha e nem bobo. Ele vai falar na sua altura. Aquela não presta para você? Aquela não dá certo. Ah, vô, mas Exu foi muito duro comigo, vô. Ué, você queria que ele fosse seu pai e sua mãe? Só faltava, né? Pedir para o pessoal mostrar o material. Então, Floriane, vou terminar, vou não ficar muito enrolado. Estude, conhecimento você vai adquirir. Sabedoria você já tem, da nossa mãe escravidão. Já é a segunda linhagem que você já é da nossa mãe escravidão. É uma filha clara, você ainda é branca perto da minha cor, que eu sou negro mesmo. Agora, o seu mundo não quer que você evolua. Infelizmente, é assim que toca a banda. Então, façam um favor para avô todas. Estudem e não se preocupe com o lado de lá. Preocupe com o seu lado de cá. E deixa que fale. Fazer o quê?
Vocês têm que ser mulheres. Religião é doutrina. Espiritualidade é a prática de vocês todo dia. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Eu só não sei por que vocês não aceitam que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Vocês querem ter religião, mas não querem ter espiritualidade. Engraçado, né? Aí adoece, morre cedo, fica com a cabeça fraca. Vai falar que o diabo está tentando aonde? Vocês não querem ter espiritualidade? Fui claro, Zinfiada? Ótimo. Faltou alguém? Pergunta aí se faltou alguém. Eu acredito que acho que não faltou ninguém, né? Pelo que eu vou estar vendo. Então, Ariane, continue com a oração do Criador, como com o Senhor de guarda. O seu filho você pode praticar com ele na sua frente, com os pés descalços. Não tenha medo, não precisa contar para ninguém por enquanto. Senão, você usa a tecnologia que eu quero que você use e mostre. Aqui está a Ariane, uma benzedeira forte, que quer continuar o trabalho da mãe escravidão. Se você gostar, fique aí que nós vai arrebentar todo esse mal agora. Fia, isso é muito bom. Aonde você está, precisa ter audácia. Pena que o meu pequeno, ele não tinha toda essa audácia quando ele vivia na terra dele, mas a terra dele era a terra sem lei, né? A turma já descia madeira na avó. Ele fazia de tudo para proteger a própria mãe. O que ia fazer? Então, eu fui curando ele em cada ano que passava da sua vida. Hoje eu estou transcendendo aqui nessa tecnologia. A família tinha vergonha, né? Então já começou dentro de casa, fora de casa só piorou. Fazer o quê, né? Pedir o pessoal mostrar o material. Pra gente. Então, se tiver qualquer coisa, santo, terço, rosarião, não tem problema, vocês só segura aí, pensa, ou já vai fazer o benzedor para eu poder partir. Eu tenho que cuidar dos meus crianças. Porque na próxima geração, vocês vão ser mãe de novo, né? Ou vocês não querem ser mais mãe? Tá com dúvida? Ótimo. Então, pensa no Criador, nas coisas que vocês têm aí tudo, para eu poder fazer o cruzamento. Qualquer dúvida, vocês falam na caixinha, para eu não ficar muito preocupado. Então, Deus abençoe, Ariane. Não tenha vergonha da nossa mãe escravidão, filha. E se você quiser falar que você benze, filha, é o seu amor que vai curar as pessoas. Não é o rosário, não é o terço, não é a Bíblia. É isso daqui. O toque. Mão na cabeça você não usa. É só... E vai que o padre quer que você benza também nele, né, filha? Se acontecer, eu te garanto que ele vai se curar pela sua mão, não pelo sacerdócio que ele tem. Você duvida? Eu vou ver se eu consigo arrumar uma experiência para tu. Só não fracasse. Tá avisada. Pensa no Criador, então, para você seguir caminhada. Pensa no Pai Grande e nas coisas que vocês têm para fazer o vencedor. Ó, Pai maior, que venha a vossa regeneração, Pai do seu corpo e da sua alma, Pai Sistare, Pai, você da faz desse mundo, e cuide da doença demasiada de todas as pequenas do voo, futuras curandeiras, benzedeiras, de todo o plano espiritual, e através do meu rosário, eu consagro todo o que estão à sua volta, santos, terços, mas principalmente a audácia de cada uma, e no meu rosário eu fortaleço o corpo e o espírito e a própria alma, para fazer o processo do próprio Criador no Cristo. E eu digo, eu benzo uma vez, eu benzo duas, eu benzo três, eu benzo quantas vezes for necessário, sempre com o poder da Suprema de Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo meu amado, e com a minha graça, que Deus vencer o outro. E desfaz todo o mal que sutil, todos os quatro sutis, assim seja, amém. Que a felicidade do bom Criador e de nosso Senhor Jesus Cristo possa interceder pela mão de vocês, a cada um pequenino que vocês tocarem, seja criança, velho, ou animais, ou até mesmo um canto. Que vocês tenham o dom da palavra e a força do Espírito Santo de Deus, Pai da Providência, acompanhe todas vós, eu consagro o corpo e espírito e da própria alma. Que a força do Divino Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, os acenda. Assim seja, assim será, e assim sempre vai ser, do dom da cura. Na última mensagem do próprio Cristo, Senhor Deus Pai do Universo, eu consagro pela força do corpo, do espírito e da própria alma. E na ciência do Criador, eu vos consagro pelo Pai,
pelo Filho e pelo Divino Espírito Santo da Divina Providência Celestial, assim seja, amém. Que os seus bons trabalhos ocorram da necessidade que cada um a empregar e os seus mentores estejam perto para ensiná-los, assim seja, amém. Pronto, gente enfiada. Agora vocês não têm mais desculpa. Vamos caminhando para eu vou colocar os seus prodígios nos seus caminhos. E quando chegar o seu prodígio, Ariane, eu vou dar muita risada. Lá de cima você vai saber. Mas não vai ficar com medo de benzer um padre e uma freira, né, filha? Não, se tiver que fazer, eu vou fazer. Então faça e me traga como resposta das suas irmãs. Mas não é só para você não, viu, Ariane? É para todas, porque todas também têm o mesmo destino. Principalmente a Eva, tá, filha? Não precisa acolher, não. Não vão arredar agora, né? Foi claro? A Terezinha, talvez eu coloque para ela um objetivo. Coitada, Terezinha. Olha, vou. Eu preciso testá-la um pouquinho melhor. Mas não vai desanimar o vô, né, filha? Não posso, né, vô? E nem deve, porque senão sua cabocla vai te dar umas baguaçadas nessa cabeça sua. Então me ajuda e me protege. Eu vou estar sendo um pouquinho sincero com vocês. Vai acontecer coisas na vida dos seis e vocês vão pensar, nossa, o que eu faço? Eu vou é um padre. Qual o problema? É uma freira. Qual o problema? É um pai de santo. Ai, vô, eu não posso. Pai de santo não dá, vô. Pô, o que cura é o amor, lembra? Ou estão preocupados com o terço ou com a guia do pai de santo? Ah, vô, mas ele é firmado em Ifá, na Jurema, no Catimbó. Qual o problema? Ele tem que ter simplicidade para ele aceitar o dom da cura. Ele gastou tanta energia, agora precisa de alguém para curá-lo. E é só vocês que vão curar para avô. Senão ele morre e vai ter que voltar aqui para terminar o que ele não começou e não terminou. Vai que acontece isso, né, Abel? Você não vai arregar, né, filha? Ótimo. Então, Zipiada, tem a caixinha para vocês fazer tudo? Ou vou procurar ser mais sutil possível para vocês? E lembra, o Code não está aqui na presença dos seis tudo, mas eu vou estar na tecnologia. Na sexta-feira, o vô não pode falar desses assuntos, que é íntimo de vocês. Mas essa caixinha, vocês vão falando lá, o menino vai respondendo para vô, conforme cada um tiver as dúvidas. Ah, vô, já comprei todos os materiais, vô, pode cruzar agora para mim? Eu te ensino para você mesmo cruzar. Barbarina, a Marina, quem que faltou? A Daniela, a Alvinéia, a Ana João tem algumas coisinhas, a Eva também tem, a Célia também tem, a Neuci também tem, então não é dúvida para vocês. O altar é só um ponto de força, um sonho do meu pequeno, por isso que eu mostro para vocês lá no fundo. Mas lá tem bastante coisa que vocês não têm condição de saber. Alta magia, outros conhecimentos que eu trago para ele. Como ele já é nascido de um bruxo, não, ele vai fazer cagada e não desenvolve com sucesso. Né? Lembra de São Cipriano? Ele é um excelente bruxo. Tem magista. Mas, com o tempo, ele resolveu mudar um pouco as suas características. Todo mundo tem medo de São Cipriano, não tem? Mas ninguém estuda, ninguém procura saber, principalmente daquela simbologia que vocês falam de Bafomé. Ah, vô, aquela cara de bode, aqueles pés de cavalo, aquela me dá um medo danado, vô. Mas vocês estudaram o que significa aquilo lá? Toda aquela estrutura lá, que vocês falam que é demoníaca, que não é,
é sabedoria. Vou dar um exemplo para vocês ficarem mais à vontade. Bafomé, aquela simbologia do de mulher, significa o respeito da mulher. Cara de bode significa o que ele é, homem ou uma criatura. Ele vai desenvolver o lado bom ou o lado ruim. Ele vai ter que aprender com os dois lados. As pernas cruzadas, sentado no mundo, o que significa? Ele está aprendendo no mundo terreno para evoluir como um ser. Um ser. Nem homem, nem criatura. Um ser, uma luz. Então, ele é usado como uma simbologia. Não dá para eu explicar tudo agora, porque eu vou estar sem tempo. Então, aquela estrutura da Bafomé, que a turma levou para a Quimbanda, para o satanismo, e o padre põe medo em vocês, ou pai de santo, tudo aquilo lá significa sabedoria. Aquilo lá é vocês todinha. Ah, vô, mas eu não tenho chifre, vô. Eu não tenho pata de cavalo. Eu não tenho asas de morcego, vô. Mas lembra que eu falei lá atrás que vocês podem se transformar numa criatura se vocês não fizerem o seu bom trabalho? Tem uma encarnação, tem duas, tem três para aprender. Não aprendeu? Aí você se transforma numa própria criatura. Não aquela do Bafomé. Pior do que aquilo. Então, o ser humano, ele tem uma roupagem. Isso aqui é uma roupa. Nossa, que mulher bonita, vô, que você é. Ou homem bonito. Isso aqui é uma roupa. Eu quero ver vocês entenderem o que está embaixo da roupa. Do couro. Ah, vô, eu acho feio o meu esqueleto. Ué, mas é o que você é. Se você acha feio o seu esqueleto, então você não gosta do seu corpo. Você não entende do seu corpo. E se você não for só o esqueleto, for algo maior, pior ou melhor, como que você vai fazer? Ah, vô, mas não posso, é um demônio, vô. Se você praticar a maldade, você vai se superar e vai se transformar em um. Então, Zifia, estudem. Tudo é estudo. Como o vô fala, o menino está falando para a vovô, Exu não é o diabo. Exu é um soldado, um guardião. E Pombagira não é uma prostituta. Ela é só uma moça simpática. A menina vai tirar uma foto dos 6 sorrindo. Isso, faz sorriam, gente. Sorri aí. Dá um sorrisão aí, Jurema. Pode ir? Obrigada, gente. Enviada, o vô agradece a paciência dos 6. As dúvidas que vocês tiverem, vocês reclamam nessa caixinha. O menino vai ajudando vocês a responder as perguntas. E até os nossos próximos vídeos, as coisas que precisarem. E lembra, Deus abençoe todas. O vô vai colocar cada um objetivo. Gratidão, vô. E lembra, se chegar a qualquer coisa diferente, pensa, não é o vô. É o creio. E passe na prova, ainda mais você, Ariane, que é professora. É uma prova. Ou melhor, uma aprovação. Vão em paz, que nós somos bonfinhos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite.